O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum deles é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, você que nos acompanha ao vivo pela internet, estamos aí próximos a fazer memória deste grande momento que é a entrada de Jesus na terra, que foi há 2000 anos, mas que a igreja o comemora muito mais do que uma lembrança, atualiza para o nosso dia a dia. Mas quem é Jesus Cristo? Nós brasileiros nascemos num país cristão e muito facilmente nós nos tornamos cristãos. Mas até mesmo num país cristão, muitos são aqueles batizados e tudo mais, que não têm ainda a dimensão de quem é Jesus Cristo. E o que significa dizer que Jesus Cristo é Deus? Num tempo onde cada vez mais as identidades religiosas, as culturas de vários povos se misturam, sejam geograficamente ou virtualmente, estamos cada vez mais próximos da cultura do outro. É importante para o diálogo acontecer, ter certeza de nossa identidade. Enquanto não tiver claro, certo para mim, a minha identidade, jamais conseguirei dialogar com outra pessoa, com outro credo. Os cristãos do mundo ainda não são maioria. Dos 7 bilhões e poucos que nós temos de seres humanos, 1 bilhão e pouco, um pouco mais, quase 2 bilhões talvez sejam cristãos. Muitos são aqueles que nasceram sequer sem ouvir falar de Jesus. Foi essa pergunta que João Batista pediu para que os seus seguidores pudessem ir até Jesus. João estava na prisão.
próximo de seu martírio. Então ele diz: ide até Jesus e pergunte a ele: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? És ou não o Messias? És ou não o Filho de Deus? É Deus ou não é Deus? É um profeta? Será que ele é como no mesmo nível de um pouco mais talvez de Maomé, de Buda, Gandhi? Quem é? João então envia os discípulos, e quando eles lá chegam, Jesus diz: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. João Batista não duvidava que Jesus era Cristo, era o Messias, até porque foi o próprio João Batista que batizou Jesus. E ao batizar Jesus, naquele dia apareceu uma pomba no céu, e João disse: eis aquele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou nem digno de desamarrar as minhas sandálias. Ora, se João sabia que ele era o Messias, por que mandou os seus discípulos ir perguntar? Não era para que João pudesse acreditar, mas era para que os seus discípulos testemunhassem e se encontrassem com Cristo. Uma coisa é ter uma fé por ouvir dizer, outra coisa é ter uma fé por ter visto, ter experimentado. E a boa parte dos cristãos brasileiros ouviram dizer, poucos encontraram com Ele, porque o encontro com Cristo modifica toda a nossa existência. João os envia para que eles pudessem viver essa experiência. E qual é essa experiência? Jesus diz: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres evangelizados. Jesus destaca, faz os discípulos de João verem, ouvirem, testemunharem, e com isso acreditar. Por quê? As profecias antes de Cristo falava disso. Uma delas é a leitura primeira que nós ouvimos, de Isaías. Olha o que Isaías fala: dizei-lhe às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus. E aí é a vingança que vem, né? Uma linguagem que não atribui-se a Deus, né? É a recompensa de Deus. Ele vem para nos salvar. De que maneira? Então se abrirão os olhos dos cegos, descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo, desatará a língua dos mudos. Aqui está então como nosso Deus irá nos salvar. E Jesus mostra para os discípulos de João as profecias acontecendo, que ele estava fazendo isto, muitos sinais e prodígios. E assim, meus irmãos, a igreja surgiu, continuando o caminho de Jesus Cristo. Se por acaso nós encontrássemos com alguém hoje, que talvez tem dúvida ou que não acredita. Esses dias eu encontrei com uma pessoa, um cidadão não brasileiro, rodado pelo mundo afora, muitas culturas, muitas experiências de vida, mas não batizado, não cristão. E eu perguntava: você não teve vontade de conhecer, aprofundar? Nossa, é muita religião, muita coisa bonita, mas eu sempre vivi sem religião e não me faz falta. E eu gosto de conversar com pessoas que não têm esse credo, porque para mim foi fácil acreditar.
Eu nasci num lar cristão, fui educado desta maneira. Para mim foi muito mais fácil, é como uma palha que acende ali e pega fogo. Agora, aquela pessoa que não teve oportunidade, é gostoso conhecer a história, ouvir, tentar entender. E eu tinha pouco tempo com essa pessoa, e eu pensava em mim, como eu vou despertar nele o desejo? Como vou poder mostrar para ele, né? Para fazer com que ele possa desejar e ver e ouvir. Quando você encontra alguém na certa dúvida, ou talvez não crendo, como é que nós demonstramos para ele? Vão lá na igreja, vão na missa que o padre é bom? Mas Jesus mostrou aqui para os discípulos, cegos vendo, coxos andando, surdos ouvindo, mudos falando. Nos meus quase 12 anos de padre, nas minhas pregações e orações, nunca através de mim um coxo voltou a andar. Através de mim nunca um cego voltou a enxergar. Será que nós não temos fé? Eu não tenho fé suficiente? Será que nós distanciamos tanto do poder da palavra de Deus, que os prodígios hoje não acontecem? A gente liga às vezes a televisão, liga o rádio, que Deus curou aqui, curas e curas e curas e curas e milagres sendo anunciadas. Será que nós, católicos, nos afastamos do poder de Deus? Pergunta cruel, né? Essa pergunta foi feita a Santo Agostinho, no século IV, V da nossa era, 400 anos. E Agostinho foi questionado. As pessoas lendo a Bíblia, os apóstolos, viam tantos sinais, e já não viam tantos mais no tempo dele. E essa mesma inquietação estava no Agostinho. Como ele respondeu? Olha que bonito. Amados irmãos, quando vamos construir, fazer uma obra, aos engenheiros aí presentes, né? Qual é a parte mais importante da obra? Qual? A fundação. Nós nem somos engenheiros, sabemos disso, né? A fundação, a base. A fundação é a parte que devemos mais dedicar, com melhor qualidade, para que depois as paredes e até mesmo as futuras lajes possam subir. Por isso, na fundação, a maior parte do investimento está ali. Diz Agostinho, no início do cristianismo, era necessário que a fundação fosse muito sólida, visível, e que pudesse perpetuar com sinais e prodígios, para que depois pudesse se elevar o edifício. Não que não tenha que de vez em quando colocar uma laje sobreposta, de vez em quando manifesta algo mais concreto. Deus tem poder a todo momento e continua tendo poder para curar. Só que no passado, esses sinais eram muito mais tangíveis e necessários, porque algo novo estava começando. E diz ainda, né, interpretamos o nosso momento, vamos percebendo que a principal missão de Cristo não é uma cura física. Volto mais uma vez a perguntar a vocês: por que motivo Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por quê? Por quê? Estava doente? Estava com câncer? Estava cego? Estava coxo? O que os fez perder o paraíso? Pecado. E é por isso que Jesus entrou na terra, veio à terra. O Deus Salvador entrou para quê? Para perdoar-nos. A grande missão, não é à toa que João diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim, meus irmãos, chegamos à compreensão que a igreja continua os portentos de Deus, talvez não tangíveis da nossa física, nossa carne, que Deus o concede ainda se vê,
ainda manifesta-se esses sinais potentes, né? Mas o maior é o perdão dos nossos pecados. O maior é começar a enxergar como nós não enxergávamos. Tem tantas histórias de homens e mulheres, já que eu estou com Agostinho aqui na cabeça, que é o meu patrono, né? Meu santo de devoção. Agostinho mesmo era um intelectual daqueles, sabe? Só que ele não enxergava. Ele não enxergava a verdade. Ele procurava a verdade a todo momento. Foi numa missa, numa homilia de Santo Ambrósio, depois de sua mãe rezar por ele mais de 30 anos, que os seus olhos ali puderam ver, ouvidos entender, como nunca, que nem a sua inteligência adquirida pela filosofia, pelo neoplatonismo, por tantos outros, conseguiu decifrar. Ele enxergou. E eu fui perceber, meus irmãos, que mesmo no meu ministério não ter nenhum físico, talvez sendo curado ali, uma doença física e outra, mas quantos não passaram a ver, a começar por mim? Não passaram a entender. Quantos que eram paralíticos, ou seja, paralisados nos seus vícios, nos seus pecados, presos em si mesmos, e começaram pela palavra de Deus se libertar, começaram a correr uma nova vida e cantar: hoje livre sou. Deus continua presente em sua igreja. Jesus Cristo é sim o Filho de Deus. Não podemos equipará-lo a nenhuma outra pessoa ilustre na terra, que tenha contribuído para o nosso melhor, mas nenhum desses seres humanos se equipara a Cristo, porque todos eles estão mortos. Só um está vivo na plenitude: Jesus Cristo. Enquanto eu não tiver essa certeza, por isso, quando você tiver alguém que estiver com dúvida, ou você mesmo, vinde ver. Vá lá perguntar a Jesus, vinde numa santa missa. Agora, vá de coração aberto. Não vem de coração fechado. Porque se eu vier, ei, você é Deus mesmo? Tá. Se eu já não estou predisposto a não acreditar, não adianta. Agora, se vou de coração aberto, eu vou ver sinais. Jamais. E um dia desse eu vi na internet, acho que era um pastor protestante, acho que americano, dizendo que as maiores curas e sinais que se tem é através da Eucaristia. A Eucaristia para nós cristãos católicos, que Deus faz milagres em todos os lugares, em outras igrejas. Lógico que Deus está além de nossas paredes, mas se nós católicos tomássemos consciência o que é a Eucaristia, meus caros, muitos mais milagres e sinais se teriam dado e se darão a cada um de nós. E como a missão de Cristo é vir para perdoar, eu acho tão sublime que nós somos a única igreja do mundo com capacidade de, em nome de Deus, perdoar pecado. Curar doença, muitos médicos fazem, a ciência, remédios, benzedeiras, muitos ali estão. Perdoar pecado, em nome de Deus, nós fazemos isso há 2000 anos. Por isso, católico, a nossa maior graça é estar diante de Deus, pleno. E o que Ele veio trazer no mundo é a nossa liberdade, é a nossa vida. Por isso, alegrai-vos, alegrai, enfeitai as suas casas, coloque no centro, por favor, a figura de Cristo. Não substitua este Deus, não substitua a simplicidade deste menino que entra na nossa humanidade. Não substitua, como fazem, como o mercado faz, com luzes e outras coisas bonitas e belas, mas estão roubando o lugar daquele que deveria lá estar.
Vamos ser João Batista, mostrar, aguçar o desejo, fazer com que as pessoas estão com dúvida. Vai à igreja lá ver então, vai lá ver, ouvir, vai lá perguntar a ele, vai lá perguntar. Aqui, meus irmãos, nós encontramos aqueles que se abrem todas as graças possíveis para realmente um milagre acontecer. Aquele que estiver em dúvida e vier de coração aberto numa celebração eucarística, seja ela qual for, todos os milagres e sinais irão acontecer. Porque não precisa muito mais do que as minhas mãos na sua cabeça lhe dando a bênção ou orando por você. Mais poder do que isto é a Eucaristia na sua boca. Mais poder do que uma bênção minha ou de qualquer outra pessoa, ou do Papa ou de qualquer santo. Mais poderoso é o corpo e sangue de Cristo misturado dentro de você. E isso é possível porque Ele nasceu nesta terra, se encarnou para a salvação do mundo. Creia nisso e vai ver que toda missa é missa de cura, milagres e graças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o Evangelho que dos nascidos de mulher, nascidos até João, nenhum era tão grande como ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João não tem Eucaristia, não era batizado, não tinha nada. Ele era o maior antes, mas nós, batizados, somos maiores do que João, porque temos uma graça que ele não tinha.